eu vou fazer a apresentação do livro, mas dessa vez eu vou dar um pouco mais de ênfase na questão da adaptação, né? Porque a questão das cidades, obviamente, remete muito mais à adaptação, ou um tanto mais à adaptação, do que nos... Quer dizer, na verdade, no setor agrícola tem muito de adaptação, na indústria também, etc., mas é nas cidades em que esse tema de adaptação realmente ele sobressai. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Espero que eu acerte aqui. Sim. Beleza. O Michele ou qualquer um dos colegas aí, por favor, do nosso time, por favor, grita quando faltarem 3 minutos, tá? Para eu não... Porque eu não estou vendo mais ninguém. Eu botei em tela cheia também para mim, então, por favor. Então, ok, Sérgio. Estamos obrigado. cronometrando. Tá, beleza. Então, é isso. Ó, o site do livro está aí, com muito prazer vocês baixarem ele gratuitamente. E a apresentação, assim, a motivação inicial, que, desculpe, não é uma grande motivação, né? Por que a gente está falando de um tema tão dramático, se não for trágico? Eu sempre gosto de lembrar essa coisa aí do sistema terrestre, né? Que é um bicho de 6 sextilhões de toneladas com febre, né? Você, quando tem 2 graus de febre, você está com 38,5, então você começa a... Aliás, a piada que eu mais gosto sobre os 38,5 é que você já está num grau de quase delírio e você, às vezes, começa a achar que o Flamengo já não é mais o melhor time do Brasil. Então, a gente começa a ficar muito preocupado. Isso é o que acontece quando você está com 38,5. Agora, imagina... Mas você tem uma aspirina, toma aspirina, baixa a sua febre, você volta à sua racionalização e você entende e reconhece que o Flamengo, de fato, é o melhor time do Brasil. Mas a Terra não. A Terra está com essa febre, 2 graus, não tem aspirina e ela não tem 60 quilos. Ela tem 6 sextilhões de toneladas. É um problema um bocado mais complicado, né? O presidente Biden, quando ele assumiu a presidência, a primeira cumbre, né? A primeira reunião que ele chamou de chefes de Estado, foi logo em março desse ano, inclusive, quando estava tendo o segundo pico da Covid, e essa cumbre tratou de câmbio climático. Não foi sobre Covid, foi sobre mudança do clima, dando uma sinalização que está mostrada aqui nos 2 slides, linhas seguintes, que o PIB perdido com a Covid tem sido na ordem de 3,5% a 7,5% do PIB global em 2020, mas com uma recuperação já em 2021 de 4% a 5%. Tá? A perda esperada do PIB global, com uma elevação de temperatura de 2 graus, começa com 11%, em relação ao mundo sem aquecimento global, 14% se formos a 2,5%, 18% se nós formos a 3 graus. Então, assim, tem muita coisa em risco, né? E, para falar disso, então, o livro ele segue uma meio linear, né, sobre os seus capítulos. O primeiro é sobre o que é mesmo o efeito estufa, aquecimento global, mudança do clima, a ciência dele, as evidências do clima mudando e os impactos, o clima futuro e as vulnerabilidades do planeta. E essa parte agora começa a entender e buscar soluções. Primeiro, entender quem é responsável, como frear o aquecimento global, né, que é, de fato, ainda possível, em boa medida, como se adaptar às mudanças do clima, que também vai ser inevitável para todo mundo, e o capítulo final sobre o que está acontecendo nas negociações globais. Tá? Então, a apresentação aqui rápida também vai seguir o livro, tá? Para facilitar a vocês e a mim próprio. Então, sobre o que é o efeito estufa e o aquecimento global, coisa fundamental de entender primeiro o que é o problema, que é, obviamente, a emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera, que são decorrentes principalmente da queima de combustíveis fósseis, tá? Pelo setor de energia, pelo transporte, pelas indústrias. A emissão anual global líquida é da ordem de 34 gigatoneladas, bilhões de toneladas por ano. As emissões do desmatamento, né, que é mudanças no uso do solo, principalmente 3,5, que é mais ou menos 1/10 das emissões da queima de combustíveis fósseis, isso a nível global, não é o caso do Brasil, bom, salientar rápido.
E as fontes de absorção de carbono, uma que é o nosso velho amigo do segundo grau, que é a fotossíntese, né, que as árvores e os solos absorvem uma boa quantidade de carbono, e os oceanos, que agora também têm um papel importante, de modo que essa soma aí entre os 20 e poucos que são absorvidos e os 38, 36 que são emitidos, dá um balanço aí de mais ou menos 16 bilhões de toneladas de carbono para a atmosfera a cada ano. E isso tem feito aumentar a concentração na atmosfera, e esse gráfico, que é o gráfico mais preocupante e o gráfico sumário do que é o aquecimento global, é que esse é um gráfico dos 800 mil anos, mostrando que a concentração de CO2 na atmosfera nunca tinha atingido 300 partes por milhão, né, ppm aqui, e nós estamos... claro que a Revolução Industrial, como a gente está numa escala de 800 mil, não dá para quebrar aqui o que está acontecendo, mas nos últimos 150 anos, mais ou menos, nós passamos de 300 e muito. Então, tem uma coisa aqui profundamente errada, sinalizando um desbalanço tanto da concentração de CO2 na atmosfera quanto da temperatura média da Terra. As evidências do clima mudando, esse aí é o mais evidente também, é o gráfico mais factual, né? Quer dizer, isso aí é a temperatura média da Terra, são as variações da temperatura média na Terra desde 1850, que é desde a Revolução Industrial, lembrando que os 6, 7 últimos anos são os 6, 7 últimos anos mais quentes jamais registrados na história. 2016 foi o ano mais quente registrado na história. Quer dizer, aí nesses últimos, excluindo eras glaciais e grandes períodos assim, mas a gente está numa trajetória absolutamente super preocupante. E aqui é um gráfico que mostra a incidência de desastres naturais desde 1970, quando se tem uma informação mais precisa, e esse aumento todo são devidos a eventos naturais climáticos, fundamentalmente ligados a secas extensas e temperaturas muito elevadas e precipitação extensa também. Aí deslizamentos de terra, movimentos de massa, enchentes, inundações, tá certo? Então, assim, é muito marcante que o mundo não está indo numa boa direção com relação a esses eventos extremos. Isso aqui é uma fotografia que diz muito, né? Lembrando todos, Paris, 2013, quando teve aquela onda de calor, 2008, quando teve aquela onda de calor que matou 30 mil parisienses, 60 mil europeus na Europa, que é o continente mais avançado, preparado, pegaram, enfim, sofreram muito com isso. Outro problema também são as ilhas pequenas, né, que todo mundo sabe, as ilhas do Caribe, as ilhas do Pacífico, que estão muito ameaçadas por elevação do nível do mar. Sobre o clima futuro e as vulnerabilidades, isso aqui foi a coisa que eu, escrevendo o livro, aprendi, mas fiquei preocupado, realmente fiquei. Foi daí que eu pensei no nome do livro, Tudo que Você Não Queria Saber. São os pontos de inflexão, são os terríveis pontos de inflexão que eles trazem muito mais notícias, né? Então, os grandes fenômenos decorrentes, impactos decorrentes das mudanças do clima, incluem esse aí, que é a circulação oceânica do Atlântico Norte. Isso aqui é uma... perdão, me dê um segundo que eu vou pedir aqui para a turma aqui, está berrando. Não é possível, por favor, desculpem, perdão a mim. Isso aqui é a circulação do Atlântico Norte, que é essa corrente de águas que entram no Golfo do México e circulam para cima, tangenciando a Europa aqui, tornando o clima da Europa todo mais ameno, o que não acontece no Canadá, ao contrário, que recebe um refluxo que vem da Antártida e torna o Canadá mais frio, e a altura das duas regiões são comparáveis. Tá? Então, a Europa... E essa circulação, por razões que não dá para explicar, essa circulação está diminuindo significativamente, e aí ameaça não só esses Canadá e Europa, mas ameaça todo o planeta, porque começa a bagunçar, de maneira geral, a circulação de águas dos oceanos todos, e isso afeta diretamente o clima. Outro fenômeno que é muito importante é esse, que é essa ponta da Antártida Ocidental, que é uma
camada que é presa com certa fragilidade, e eles estão achando que isso pode ter um desprendimento. Evidentemente, ninguém sabe direito a velocidade desse desprendimento, se ele até vai acontecer ou não, a probabilidade realmente é baixa. Só que a probabilidade é baixa, digamos, menos de 1% ou menos, mas é o seguinte, se isso aqui descolar, você tem uma elevação imediata do nível médio do mar inteiro, do planeta inteiro, de 3 metros. Então, assim, é uma onda gigante que vai acabar com as cidades costeiras se esse negócio cair dentro d'água. Estou sendo muito dramático, mas é dramático, e o risco é muito baixo. É baixo, mas se acontecer, e a gente está achando que é baixo porque a gente não tem tanta certeza sobre o risco disso acontecer. O outro é a permafrost, que é a camada são essas camadas aqui de terra, que são folhas secas acumuladas, que vão, a cada estação do ano, elas vão cobertas de neve, depois elas derretem, aí as bactérias vão consumindo, transformando aquela matéria orgânica em diversos componentes, incluindo metano, e tem uma quantidade de metano aqui nesse permafrost gigantesca, e esse permafrost se encontra nas regiões de alta latitude, como do Canadá, a Sibéria, os Estados Unidos, a Rússia, etc. E isso tem uma quantidade aqui de carbono, metano equivalente a tudo que está na atmosfera hoje. Então, se isso aí vazar lá para cima, e está vazando, e com o aquecimento, isso vaza cada vez mais rápido. E, por fim, o nosso grande amigo, e é a nossa grande responsabilidade, que é o desmatamento da Amazônia, que tem consequências no clima global. Claro que, para nós, e imediatamente, os impactos do desmatamento da Amazônia são os impactos na biodiversidade e no clima local, mas ele tem também efeitos de circulação global e é muito dramático. E também a Amazônia enquanto sumidora de carbono. E com o nível de desmatamento aí, que é essa região amarela aqui, a Amazônia já passou a ser um emissor líquido de carbono e não um sumidouro, como sempre foi. Sobre quem é responsável... Sérgio, mais 3 minutos. 3 minutos não dá. Desculpe, vou voar. Tá bom. Os maiores responsáveis são definitivamente os países ricos, e os Estados Unidos, no acumulado, eles são disparados os maiores responsáveis. Quando você olha para as emissões atuais, a China é, desde 2000, grande emissor mundial, mas em termos per capita, aí os Estados Unidos volta a ser o grande vilão, seguido da Rússia, e a China entra, bom, claro, com a população que tem um denominador muito alto, cai bastante, etc. Mas, de fato, não só os Estados Unidos, como os países ricos, tá certo? A Europa, a OCDE, são os grandes responsáveis históricos pelo aquecimento global. E quando você olha esse gráfico aqui, que é um dos mais importantes também do livro, que é que os 50% mais pobres são responsáveis por 10% das emissões globais e os 10% mais ricos por 50% das emissões globais, ou seja, uma relação inversa, tá? 50% mais pobres, 10% das emissões, 10% mais ricos, 50% das emissões. Então, esse é um problema, evidentemente, de renda, e essa fotografia, essas 4 fotografias comparam a cesta básica, digamos assim, semanal, de uma família na Alemanha, de uma família na Mongólia, de uma família no Equador e de uma família no Sudão, e fica óbvio, né, que a quantidade de energia que está embutida em você fazer toda essa quantidade de alimentos e embalagens e supérfluos e água que você leva de cá para lá, relativamente aos demais, né, principalmente com o Sudão, e está óbvio, né, que as emissões estão disparadamente mais associadas à Alemanha do que um consumidor típico do Sudão. O Brasil, apenas para constar e não deixar passar, as nossas emissões são principalmente do desmatamento, que é essa área amarela, que é a mudança do uso na terra, mas desmatamento. Essa área verde, que é a agropecuária, lembrando que da agropecuária 80%, ou seja, entre 60% e 80% das emissões são do gado, ou seja, não é solo, não é arroz, é principalmente o gado. E as emissões do gado bovino brasileiro são maiores do que todas as emissões do setor transporte no Brasil. Então, é uma boçalidade as emissões
do gado, sem dizer, né, que não serve para grande coisa, honestamente. Soluções para o aquecimento global passam, evidentemente, por controle das emissões nas indústrias, tanto de produção de energia, quanto as indústrias de transformação, né, o setor industrial de maneira geral, a agricultura, as usinas, as refinarias, etc. Então, essas emissões tradicionais das atividades econômicas industriais, etc. As emissões nossas, né, de consumidores, né, que nós consumimos alimentos, quando consumimos produtos industrializados, quando usamos transporte, quando acendemos a luz dentro de casa, tudo isso consome energia e emissões. E as tecnologias que permeiam tudo, né, são fatores transversais, a gente tem que entrar com tecnologia em todas essas produção industrial, produção de energia, novas formas de energia, o consumo final também, e os preços, né? A precificação de carbono é uma das coisas, é um dos elementos chaves para a gente reduzir as emissões globais. Aqui está uma fotografia que mostra o que eu falei. A nossa alimentação tem que passar a ser muito menos intensiva em carbono. Você poderia bem se fazer o favor de parar de comer carne, que você ia melhorar muito o planeta e a sua saúde também. Andar de bicicleta, os veículos elétricos que estão chegando, transporte coletivo urbano elétrico também, o reflorestamento, os mutirões, a eficiência dos nossos equipamentos energéticos dentro de casa. Sobre a adaptação, eu tinha originalmente apenas essa fotografia que diz tudo sobre a adaptação, né? Os ricos estão preparados para se adaptar, estão adaptados já às mudanças do clima, né? Você imagina, o cara que mora nessa casa não está nem aí para se vai inundar, se vai chover, se vai fazer muito calor, se vai... Ele está nem aí. Quer dizer, ele está, mas não dá para comparar com esse cara que está aqui nessa situação ultra vulnerável a tudo, né? A falta de infraestrutura, a falta de água, a falta de energia, mora em condições completamente insalubres, enfim, a fotografia fala por si só. Eu tenho aqui um diagrama que também está no livro, que eu aí só estou colocando para essa apresentação hoje, que ele fala de um modelo pressão-estado-resposta, né, que pressão são choques climáticos, estado é o impacto observado nas cidades, e a resposta são todas as medidas de adaptação e de resiliência que pode se fazer. E aqui à direita você tem a parte dos governos, né? Quer dizer, os governos, para implementarem esses programas de adaptação, eles têm que ter a sua própria capacidade, eles têm que ter bons dados, eles têm que fazer o monitoramento, têm que disseminar informação, têm que prover financiamentos, têm que ter arranjos institucionais consistentes, etc. Então, apenas para lembrar, assim, apenas um diagrama, não vou poder me aprofundar muito. De novo, a fotografia fala mais do que todas as explicações. Isso aqui é um programa de recuperação de favelas no Rio de Janeiro. Isso, ao mesmo tempo em que provê um serviço social, de agregar a comunidade, de melhorar a infraestrutura, ele também alivia, melhora as condições de emergências para as populações. Essa cidade aqui é uma fotografia de Curitiba, né? Cidades verdes, mundialmente reconhecida. Isso aqui são os parques, uma cidade na Irlanda, totalmente cinza, mas aí você, de repente, tem a fotografia eu gostei muito, né? Ela quebra, né? Essa é uma quebra do cinza, os sistemas de drenagem pluvial das cidades, os sistemas de alerta, principalmente nas áreas de favela e periferias. E, por fim, fechar com as negociações globais. Minha leitura é que para as negociações globais, não precisa ter 200 países na mesa, né? Basta você ter 20. Né? O G20, o G20, ele sozinho, o grupo dos países 20 mais ricos, eles são responsáveis por 80% das emissões. Então, vamos combinar, né? Tira Moçambique, tira Etiópia das negociações, porque esses países, na verdade, deveriam aumentar as suas emissões e não diminuir. Eles estão ainda tão atrasados no desenvolvimento que eles precisam ter um crescimento e, na saída, eles vão precisar aumentar as emissões e eles não têm que estar na negociação. A negociação realmente tem que estar Estados Unidos, Bélgica, Brasil, e então não precisa de 200 países. Não tem aspirina também, quer dizer, esse sistema aí de 6 sextilhões de toneladas está padecendo.
e não tem solução rápida. A responsabilidade não só dos países ricos, mas vamos pensar em termos de populações ricas. O habitante, o indivíduo, nós, cidadãos ricos, classe média alta no Brasil, somos tão emissores quanto um indivíduo de classe média alta dos Estados Unidos, porque nós temos um carro, nós pegamos eventualmente um avião, nós ligamos equipamentos eletrônicos dentro de casa, e etc., etc. E tal. Então, são as populações ricas que são, no final, as responsáveis. A coisa está tão feia que o setor privado, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, os ministros da Fazenda, o Banco Central, o G20, todo o setor econômico, financeiro e empresarial agora está preocupado, para valer, mas eu acho que eles ainda estão preocupados desde que a conta fique para ser paga por essa garotada aí. Amo essa fotografia, ganhou um prêmio aí foi da National Geographic, ou não sei o quê, mas, enfim, isso aí são os alunos lá no Sudão, e eu acho que essa é a nossa responsabilidade. Você que está lendo isso aqui, que está nessa apresentação, essa fotografia do Greenpeace, evidentemente, no Rio de Janeiro, está nas nossas mãos. A minha parte foi escrever o livro, que eu juntei esse conhecimento para passar adiante. Por favor, faça o mesmo, está aí o site, mudançasdoclima.com.br, e, com muito prazer, quem quiser trocar uma ideia comigo, me ensinar mais alguma coisa e me corrigir, está aí meu e-mail também. Bora para os grupos, mas bola para a Michele antes. Obrigado e desculpe pelo atraso. Mas antes a gente escuta, então, o André Fraga para compartilhar mais dos governos locais. Então, André, por favor. Bom dia, Ana e Clara. Obrigado pelo convite, parabéns a Cais pelo livro, né? Enfim, que aí também já indo pelo financiamento do livro, parabéns ao Sérgio e também bom dia ao Zé, que está aí nos colaborando nessa conversa, nesse debate. Michele também, obrigado pelo convite, enfim, todo mundo que está presente, obrigado pela oportunidade aqui dessa troca, dessa conversa, sempre um aprendizado aqui, ouvir o Sérgio. Tivemos a honra de ter o Sérgio como parte da equipe que desenvolveu aí o plano de ação climática de Salvador, junto com Carlos Nobre e outros. Eu vou compartilhar aqui rapidamente a minha tela. Vocês estão vendo aí? Estamos vendo, só não está em tela cheia. André, não sei se você consegue botar a tela cheia para a gente. Já foi? Tela cheia? Ainda não. Ainda não. Não? Não. Gente, aqui já está. Aí já está em tela cheia para ti? Deixa eu tirar e botar de novo, então. Foi? Não? Não. Então, deixa eu parar a apresentação e voltar. Consigo. E agora, gente, tela cheia? Não foi, mas acho que podemos seguir, porque dá para ver bem. Dá para acompanhar bem. Uhum. Estranho, viu? Enfim. Vou passar por aqui. Deixa eu reduzir, então, aqui. Tirei a tela cheia. Bom, vou falar um pouco dos desafios, né? Peço ajuda da Michele também, quando chegar perto, viu, Michele? Porque peço sejam bastante slides, mas eu passo rápido todos eles. Mas me ajude caso eu chegue perto ali do tempo, esteja longe. Vou falar um pouco dos desafios, angústias, questões, problemas, enfim, alguma coisa que a gente conseguiu realizar aqui na agenda de mudança do clima na nossa cidade. Salvador é uma cidade do Nordeste brasileiro, super adensada, uma das mais adensadas do Brasil, quase 3 milhões de habitantes, uma cidade pobre, quando você faz o PIB per capita, nós mais pobres entre as capitais, né, com uma menor PIB per capita, é uma cidade muito desigual também, uma cidade que está à beira da segunda maior baía do mundo, a Baía de Todos os Santos, né, uma parte considerável do território, outra parte você tem o Oceano Atlântico, né, então uma cidade vulnerável, por exemplo, ao que o Sérgio trouxe ali, e que dá um desespero, né, 3 metros, vai acabar com a cidade. A gente tem ainda desafios do ponto de vista do relevo da cidade. A cidade ela tem um relevo extremamente acidentado, não à toa foi escolhida para ser a capital da colônia,
né? Logo lá em 1549, quando foi fundada oficialmente a cidade pelos portugueses, uma cidade planejada e ocupada no alto justamente para ser uma cidade fortaleza, protegida, né, aproveitando a Baía de Todos os Santos. Então, Salvador tem desafios gigantescos, e que eu vou trazer um pouco deles aqui e, de alguma forma, um pouco do que a gente conseguiu realizar nesses anos e o que a gente deixou planejado para os próximos anos. Vou passar... Isso aqui eu vou passar mais rápido, né? Afinal de contas, o Sérgio trouxe já esse contexto, né? Não preciso ficar falando que os anos foram os mais quentes. Aqui eu gosto sempre de mostrar isso, porque como a gente foi, de fato, chegando nesse momento, que todos os países, as temperaturas máximas, quando a gente começa a chegar no ano 2000, começa a ficar tudo laranja e vermelho. Esse gifzinho vai até 2015, mais ou menos, mas tem um até 2021 que eu não encontrei, mas que não muda muito quando chega em 2015. Na verdade, fica mais vermelho ainda. Então, a gente está, efetivamente, todo mundo sabe aqui, transformando o planeta a partir das emissões. O Sérgio trouxe ali sobre a preocupação, né, dos grandes atores financeiros globais, né? Então, o relatório global de riscos do Fórum Econômico Mundial, em 2020, já trouxe pela primeira vez os 5 maiores riscos entre os 10 principais em probabilidade, já eram questões relacionadas a questões ambientais, e se a gente for olhar, todos eles têm a ver com a questão climática, né? Especialmente o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Se a gente olhar, inclusive, outros ali, como crises hídricas, etc. Se a gente olhar em termos de impacto, não muda muito, né? A arma de destruição em massa acaba subindo um pouco, mas a gente tem aí, mais uma vez. Em 2021 não mudou, né? Clima extremo lá no top 5, deficiência na resposta climática também, danos ambientais causados pelo homem, doenças infecciosas que a gente pode considerar também como um efeito colateral da mudança do clima, né, como a própria pandemia que a gente está vivendo, a perda da biodiversidade, enfim. Então, vou mostrar aqui, na prática, essa agenda, como o Sérgio trouxe, já está aí ganhando a agenda econômica também. Aqui um diagrama, um mapa de interconexões dos riscos. Você vê que a deficiência nas respostas à mudança do clima, conectada com o clima extremo, se conecta com quase tudo. Salvador não é diferente, então a gente tem uma série de eventos acontecendo. Então, nesse momento, Salvador, inclusive, ontem estava baixo d'água, Laninha, a previsão é que o verão de Salvador inteiro seja um verão afetado pelo Laninha, com muita chuva, o que não é comum. O verão de Salvador geralmente é um verão com pouca chuva, chuvas concentradas. A gente tem um período chuvoso muito forte em Salvador, as pessoas olham para Salvador e pensam em praia, em sol, mas Salvador é uma cidade que tem um índice pluviométrico muito alto ao longo do ano, mas o verão geralmente não. Então, esse ano, mais uma vez, a gente está enfrentando esse desafio. Então, 2020, por exemplo, registrou o período mais chuvoso em 36 anos, e esse ano a gente teve aí, em 3 dias, o acumulado superior aos índices de 2020 em alguns pontos da cidade. Ou seja, não tem cidade que consiga efetivamente se preparar. Quer dizer, tem como se preparar, mas não está preparada ainda. Pouquíssimas, talvez, cidades do mundo estejam já preparadas para enfrentar isso. Eu arriscaria dizer que nenhuma. Recentemente viralizou aqui na cidade um mapa mostrando as interconexões. Na verdade, tem um site chamado Climate Central, que ele pegou o relatório do IPCC e jogou, né? Você consegue fazer algumas projeções, e essa é a projeção de Salvador, por exemplo, para 2030. É uma área muito importante da cidade, onde fica a Igreja do Bonfim, uma área que está na memória e na história da cidade, e a gente tem um desafio enorme de conseguir efetivamente passar essa mensagem para as pessoas. Mas mesmo assim ela viralizou. Imagina você fazer, por exemplo, a caminhada do Bonfim de barco, né? Vai ser uma barqueada, uma navegada do Bonfim, porque você não vai conseguir chegar a pé, né, no Bonfim, na Igreja do Bonfim. Então, essa foi uma forma, inclusive a gente está lançando um projeto em breve para simular isso enquanto imagem, para o cidadão começar a entender o que vai acontecer. Vai ser uma exposição que a gente vai fazer através da Câmara para rodar a cidade. Depois eu mando para vocês conhecerem um pouquinho algumas das imagens que a gente já projetou. E a gente iniciou em 2013, eu lembro que a primeira vez que eu fui num evento
vim até aqui em São Paulo, inclusive, e falando sobre mudança do clima, eu falei, cara, Salvador está em menos 10 nessa agenda, a gente estava no básico do básico, então a gente começou planejando, a gente signatário da plataforma Cidades Sustentáveis, a gente tem um planejamento estratégico, não sou mais secretário, assim, tivemos um planejamento estratégico nas duas gestões, com metas, prazos, indicadores, etc, etc, etc. Usamos os ODS também como um dos nossos caminhos, né, as nossas metas. Temos uma estratégia de resiliência. Salvador é parte da rede sem cidades resilientes, que agora mudou, né? Global Cities Resilient Network. Então, a gente tem também uma estratégia voltada para a resiliência da cidade, que integra uma estratégia também de desenvolvimento econômico, tudo isso planejando a cidade para o que a gente queria fazer, né? Se conectando também foi muito importante. Então, Salvador faz parte de algumas redes globais, né, e outras redes locais, como o CB27, no caso, inclusive, que suportado pela CAIS aqui, da qual também fiz parte, mas C40, 100 cidades resilientes, Cities for Forests, enfim, todo mundo, o ICLEI também, enfim, então várias cidades que a gente se conectou e trocou muito e aprendeu muito e conseguiu, por exemplo, financiamento para desenvolver as ações e planejamento. E aí Salvador, através das redes, foi a primeira cidade da América Latina e Caribe a assumir o compromisso do Compacto de Prefeitos pelo Clima e Energia, né, que tem ali essas 4 metas de desenvolvimento. A gente, então, iniciou esse processo de conversa e de desenho, atualizamos, né, tivemos 2 inventários de emissões de gases de efeito estufa, e aí a gente consegue ver, não muda muito, né, transporte, efetivamente o que a gente tem como principal contribuinte, principal colaborador das emissões de gás de efeito de estufa da nossa cidade. E já estamos na segunda, né, na segunda atualização. Criamos um painel de mudança do clima que integra a academia, é muito importante, não é um painel do município, o painel ele é independente do município, ele se desenvolve a partir da academia, isso é muito importante, porque isso proporcionou, então, que a academia se articule e, de alguma maneira, produza conteúdo que vai subsidiar a ação governamental. A gente também... e aí o nosso plano de ação climática, que está pronto e agora vai virar lei, está finalizando a discussão da ação. Então, como grande meta, uma Salvador inclusiva, verde, azul, resiliente e de baixo carbono. Quem tiver interesse em conhecer, está fácil, aí eu posso mandar para todo mundo depois. Os nossos principais riscos são deslizamentos, ondas de calor, inundações, secas, proliferação de vetores e elevação do nível do mar. Bom, uma cidade como Salvador não podia ser muito diferente, são os principais riscos de fato da gente. Um processo que, né, demorou no sentido de envolver o máximo de atores possíveis, de contribuições, com metas de curto, médio e longo prazo, meta já para daqui a 2 anos, meta para 2032 e para 2049, que é quando Salvador completa 500 anos. Salvador completa 500 anos e a nossa meta é ser neutro de carbono. Desafio gigantesco, uma meta muito ousada, mas que tem lá um caminho já desenhado no plano de ação climática, que trazem aí 11 metas de adaptação e 14 metas de mitigação. Aqui um pouco do caminho, né? Salvador entregou o C40, depois o Acordo de Paris, e aí a gente assinou o Deadline 2020, que é um compromisso para que a gente tivesse um plano até 2020. A gente conseguiu cumprir essa missão até 2020, a gente conseguiu desenvolver essa ação até 2020. Então, a partir daí, a gente agora tem a implementação do plano. E aí eu tentei juntar algumas ações aqui, nessas 3 áreas, né, adaptação, mitigação e engajamento, para que a gente pudesse falar. Óbvio que não dá para falar de tudo, mas eu queria trazer algumas iniciativas. A primeira delas que é muito importante para as cidades, que é um centro de monitoramento de clima, uma área da cidade onde a gente monitora o clima 7 dias por semana, 24 horas por dia, com equipe, com radar meteorológico, com pluviômetros, com acompanhamento 100% de todas as áreas da cidade, com as áreas de risco, com maior risco, mas, obviamente, com mais atenção. Então, essa é uma agenda muito importante e que fez toda a diferença nos últimos anos para Salvador não perder ninguém morrer ainda na nossa cidade.
Aí uma agenda de adaptação fundamental para a cidade, a contenção de encostas. Salvador é muito desafiadora nesse aspecto, como boa parte das cidades brasileiras. Então, a gente tem muita iniciativa de contenção de encostas, já foram mais de 40 milhões de reais investidos em novas encostas na cidade inteira. É uma política muito desafiadora e custa muito caro, né? Então, uma cidade como Salvador precisa de muito dinheiro para resolver o problema de uma vez só, então vai resolvendo na medida em que a gente consegue, na prática, atuar nas áreas de maior risco inicialmente. Um programa que eu gosto muito de mostrar, que tem a ver com adaptação, que é o trabalho nas áreas mais vulneráveis da cidade, na área de moradia. A prefeitura integra uma melhoria na moradia das pessoas, mínima de hidrossanitária e de fachada e de telhado, o que resolve boa parte dos problemas, por exemplo, de umidade, de problemas de saneamento. Então, hoje já foram mais de 20 mil pessoas que foram beneficiadas com essa iniciativa, que chama Morar Melhor, o nome do programa, e agora está numa terceira fase para alcançar mais 50 mil. André, mais 3 minutos. Beleza, vou correr. Obrigado, Michele. E a gente tem a morte devido à poluição. Por que eu trouxe isso? Porque lá em 2000, se eu não me engano, 2018, a gente fez um estudo junto com o C40 e Salvador tinha feito uma mudança na matriz de ônibus, né, de energética dos ônibus Euro 2 para o Euro 5. E aí a gente mostrou, 650 anos, a gente mudou. Qual é o impacto disso na vida das pessoas? E aí esse estudo mostrou que o soteropolitano ganhou de 2 a 8 dias de vida na expectativa dele, só com a mudança de 650 ônibus. E 10 mortes evitáveis. Isso é muito importante porque é uma política pública que boa parte da cidade está desenvolvendo. Ciclovia, Salvador saiu de 13 para quase 350 quilômetros de ciclovia. Aqui eu gosto de mostrar essa iniciativa, que é uma capacitação com motoristas de ônibus, para que eles pudessem entender como é pedalar na cidade, porque sem segurança ninguém sabe pedalar, e parte da segurança, não é segurança pública, mas segurança viária, tem a ver diretamente com os motoristas de ônibus, um veículo muito maior que uma bicicleta, né? E deu muito resultado. Hoje a prefeitura dá um dia de folga a cada 15 dias que o servidor vai pedalar, começou na nossa secretaria e agora está em toda a prefeitura, o que é um incentivo para que as pessoas possam pedalar, um dia de folga. O nosso aterro metropolitano, o nosso aterro sanitário, foi um dos primeiros projetos credenciados na ONU para negociar crédito de carbono a partir da captação do metano e da geração de energia. E aí mais de 8 milhões de toneladas de CO2 equivalentes já sequestradas, captadas e deixaram de ir para a atmosfera. A gente tem a criação de novos parques, né? Muitos parques novos. Aí, aqui tem algumas perspectivas, mas eles já estão entregues, por exemplo, Jardim Botânico, o parque está pronto, já entregue. Eu acabei não conseguindo a tempo pegar uma foto. Primeiro parque marinho da cidade foi entregue também, já sinalizado. A gente tem um parque da cidade que foi completamente requalificado e protegido. Enfim, a agenda de parques e da biodiversidade é muito importante. O primeiro parque nessa periferia muito populosa da cidade, que é o Parque Pedra de Xangô, inclusive o primeiro parque do Brasil com o nome de um orixá, também é de Salvador. E mesmo em Salvador a gente não tinha um parque com esse nome. Então é um parque que já está pronto daqui a um mês e meio, então já está completamente entregue. Criamos incentivos como IPTU verde, IPTU amarelo e a outorga verde onerosa, que é um incentivo que só tem em Salvador, e a gente pode depois detalhar isso, né? Estou correndo aqui. Plantio de árvore, uma ação fundamental, importante, muito importante na prática. A gente fez muito plantio de árvore, mas principalmente envolver as pessoas nesses plantios é o que faz toda a diferença. Plantar árvore só não resolve. Esse é um programa que eu trouxe só isso aqui, mas é um programa extremamente amplo de recuperação de uma bacia hidrográfica inteira. É quase R$1 bilhão que a prefeitura está investindo para criar um parque linear, para transformar a vida das pessoas com habitação, para tirar todo o esgoto do rio e transformar a área mais pobre da cidade. Vale a pena depois, se a gente tiver interesse em conhecer apenas esse projeto, é o Riacho Mané Dendê, na área mais pobre da cidade, mais de R$1 bilhão do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E, para encerrar aqui minha conversa, a nossa conversa, na verdade, Salvador, recentemente, aí, 2021, o CDP deu nota A
há menos ainda, em breve há mais para Salvador nas políticas de ação climática. O que para a gente, considerando em 2013 que a gente estava no -10, já recebeu a nota A, para a gente, de fato, é o reconhecimento dessa trajetória, desse caminho de implementação de política, de planejamento das ações e agora a busca pela implementação das ações. Então, acho que é essa a mensagem. Eu acho que eu fiquei no tempo, não foi, Michele? Eu corri aqui um pouquinho, acho que consegui passar a mensagem. Alguma coisa que a gente quiser detalhar e seguir conversando, eu estou aqui para a gente conversar. Obrigado mais uma vez. Parabéns a Thais e ao Sérgio pelo livro. O tempo é corrido mesmo, André.